Muito boa noite, amigos do esporte. Meu nome é Thiago Santa Bárbara. Estamos aqui em mais uma noite para falar sobre futebol, falar com um profissional que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana no Esporte Clube Vitória, que é o professor Bruno Pivetti. Ele que escreveu a obra A Periodização Tática, o Futebol Arte, alicerçado em critérios. Essa obra aqui. E ele também que é auxiliar técnico do Esporte Clube Vitória, como eu havia dito, e coordenador técnico das categorias de base. Então, iniciamos ontem com o professor Próspero Paoli, que é coordenador metodológico. Hoje, o professor Bruno Pivetti. Amanhã, o professor Gabriel Eloy, que inclusive está aqui na live já conosco. Mandar um abraço para o Ângelo, para todos que estão entrando. Na quinta-feira, o professor Luiz Andrade. O Gabriel amanhã vai falar sobre a questão da análise de desempenho. Na quinta-feira, o professor Luiz Andrade falando sobre preparação física, de alguns pontos muito específicos, muito bacanas da preparação física. E fecharemos a semana na sexta-feira com o professor Fábio Carilli, ele que é o treinador do Al Ittihad, e estará conosco aqui falando sobre a excelência no futebol profissional. Eu quero inicialmente agradecer a todos vocês que têm compartilhado, todos vocês que têm comentado, que têm ajudado na divulgação. A minha ideia era trazer profissionais que pudessem acrescentar e muito, e não tenho dúvida que todos que passaram por aqui trouxeram suas contribuições, sua visão, e com certeza acrescentou em muito na minha caminhada, e eu acredito que na sua também. Mandar um abraço aí pro Binho, pro Christian, o Rafael, todos que estão entrando. Dizer que nós temos parceiros, nossos parceiros que produzem os cards. Vocês que perguntaram muito sobre essa questão dos cards, o card é feito pela Fest Agência Digital. Se você procurar no Instagram, você vai encontrar Fest Agência Digital e Lucas Souza, Lucas _ SJ08. Agradecer também a Maria Praiana, um abraço meu amigo Roque. A gente vai sortear um brinde muito especial aqui na sexta-feira. Agradecer a Eudes com a Sol de Verão Eventos. E agradecer também a Jorge Wagner com a JW7 Esportes e Business, que está fazendo essa parceria conosco, né? Nessas lives Série A. Aproveito para informar que as lives estão sendo gravadas também. Vou disponibilizá-las no canal do YouTube, que é o Thiago Santa Bárbara. E obviamente que eu não poderia deixar de falar da @useSérieA, a nossa empresa de boné, camisas e materiais esportivos. Já vou chamar aqui o professor Bruno Pivetti. Ele que produziu um livro muito, muito bacana. Boa noite, professor Bruno. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, o senhor, como é que está? Tudo certo. Prazer em vê-lo aqui e participar dessa live contigo. Muito bacana. Eu que agradeço a sua disponibilidade em estar conosco, compartilhando esse conhecimento que com certeza é algo que nós buscamos desde que sua obra foi lançada aqui no Brasil. É algo que nos traz muita curiosidade e eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana aqui para todos nós, né? Então, te agradecer profundamente, agradecer ao Gabriel Eloy que fez esse link. E o futebol, ele tem muito isso, né? Amizades, network. É importante você ter amigos, e o Gabriel Eloy, ele intermediou esse processo. O senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem, sim. Pronto, eu também estou te ouvindo bem, sem nenhuma interrupção. E para a gente começar bem, eu acredito que uma apresentação sua é importante para que as pessoas que estão aqui possam saber quem é o Bruno Pivetti. Fique à vontade. Boa noite a todos, um prazer falar com vocês nessa noite. Eu sou atualmente um assistente técnico do Esporte Clube Vitória, acumulando também a função de coordenador técnico das categorias de base. Hoje temos um processo se estruturando no Esporte Clube Vitória, que acredito que dará grandes resultados aí no curto, médio e longo prazo.
pro bem não só do clube, mas também do futebol do Nordeste e também do Brasil como um todo, né? Como o Thiago adiantou, eu publiquei um livro sobre periodização tática, uma metodologia de treino portuguesa. Esse livro foi publicado em 2012. Infelizmente ele não tem mais exemplares em presença física, né? Porque esgotou, e a editora agora está planejando lançar uma versão online para que todos tenham a possibilidade de adquirir. E sou um especialista nessa metodologia, fiz a minha formação em futebol em diversos centros, né? Tive a oportunidade de estudar em Portugal, onde o lugar esse que eu adquiri os conhecimentos de periodização tática, uma metodologia de treino criada pelo professor Vitor Frade. Tive a oportunidade de trabalhar no Brasil em todas as categorias nacionais, trabalhei na Série D, na Série C, na Série B e na Série A. Passei também por todas as séries do meu estado, né, de São Paulo, desde a 4ª divisão, que é chamada de Bzinha, né, até a A3, A2 e A1. Então venho acumulando aí uma experiência bem rica ao longo da minha carreira, que me coloca em diferentes cenários em que eu posso aplicar não só as minhas ideias, mas também a metodologia de treino, que eu considero ser a mais coerente. Respeito todas, mas considero essa a mais coerente por me facilitar na resolução da preparação de equipes para o mais elevado rendimento. E hoje esse trabalho no Vitória, ele é recompensante, né, porque participar da reestruturação de um clube tão importante para o cenário brasileiro é de suma importância. Tive experiência também no futebol europeu, na temporada 18-19, estive à frente do Ludogorets, na Bulgária, o que me possibilitou também em adquirir bastante experiência competitiva no cenário europeu propriamente dito. E me encontro aí à disposição para partilhar informações, conhecimento e aprender com todos também. Muito bacana, professor, sua descrição, breve descrição, né, que o senhor fez aí. Só vou te informar que eu estou, às vezes, girando o tronco aqui, porque eu estou anotando algumas coisas, tá, para que a gente possa alimentar essa nossa live, né? E, obviamente que eu revisitei seu livro, como eu havia dito, fiz uma leitura dele novamente, para a gente bater esse papo, e alguns pontos que, de repente, no momento inicial, no primeiro momento que eu tive contato, não chamaram atenção, dessa vez me chamaram atenção. E o primeiro ponto é ruptura. Quando o senhor fala de ruptura, no sentido da periodização tática, ela ir de encontro a tudo que é realizado, tudo que é organizado enquanto periodização convencional, e eu bebi muito dessa periodização convencional, eu bebi muito dessas ciências biológicas influenciando na organização do treinamento para desenvolver futebolistas, e muitas das vezes com o pensamento das modalidades individuais, sem fazer uma devida relação com aquilo que é a ação do atleta de futebol. Então, assim, inicialmente, traz um pouco dessa reflexão, essa ruptura, o porquê escrever sobre essa ruptura com relação à periodização tática e à periodização convencional. Na verdade, a periodização tática nasceu para resolver os problemas do jogo, né? Os problemas específicos que todos nós profissionais do futebol temos para preparar equipes para o mais elevado rendimento e também preparar equipes do ponto de vista da formação dos jogadores, né? Então é uma metodologia que serve tanto o nível profissional como também o nível das categorias de formação, da base, como nós chamamos aqui no Brasil. E é uma metodologia de ruptura exatamente por isso, por ser feita sobre medida para uma modalidade específica que é o futebol. As metodologias mais convencionais, como você bem mencionou, elas foram, num primeiro momento, pensadas para fins da modalidade esportiva atletismo. Então, quando a gente vai visitar, principalmente os autores russos, né, responsáveis por essas periodizações tradicionais, o Matveyev, o Verkhoshansky, eles planejavam, tendo em vista o atletismo dentro de um ciclo olímpico. Esse cenário foge completamente à realidade do futebol.
tanto pela diferença de modalidade, né, como também pelo cenário e calendário competitivo, que no futebol é completamente diferente dessas periodizações mais tidas como mais tradicionais, né. Respeito todas as metodologias, todas as periodizações, acho que cada um tem que ter a sua convicção e coerência em suas ideias, e aí pode fazer sempre um grande trabalho, mas a periodização tática, como ela é feita para o futebol, ela acaba atendendo melhor às necessidades que se tem no dia a dia, né? E ela é de ruptura, porque ela se baseia em princípios metodológicos e numa fundamentação teórica que está à margem da teoria convencional. Nós sofremos muita influência aqui no Ocidente, principalmente, do cartesianismo, que era conceber tudo como se fosse uma máquina, né? E aí você isolar as diferentes partes, conhecer profundamente, especificamente cada parte para poder ter um real dimensionamento daquilo que é o todo, né? A gente sabe que em entidades sistêmicas isso não acontece assim. Você tem as partes, mas mais do que isso, você tem que contemplar as interações entre elas, para que você tenha uma real noção de como essas partes funcionam no contexto do todo que elas pertencem. Então a periodização tática, ela visa integrar todas as vertentes de rendimento, tendo um supraprincípio que é a questão tática. O que é a questão tática para a metodologia de treino e periodização tática? Nada mais é que o modelo de jogo, que contempla tudo. Contempla as ideias de jogo do treinador, a personalidade do treinador, o clube que ele está inserido, as tradições do clube, as cobranças que se tem, o histórico, né, do clube. Então, tudo que permeia o contexto em que o treinador está inserido forma e fazem parte do modelo de jogo. A partir daí, todos aqueles que estão ali para auxiliar o treinador funcionam como treinadores adjuntos, né, para que aquela ideia seja colocada em prática da melhor maneira possível, representando assim em campo aquilo que o treinador concebe como ideal para essa determinada equipe, né? Sem fugir, obviamente, das características dos jogadores, que também influencia diretamente no modelo de jogo do treinador. Muito bacana, e quando o senhor traz essa questão da ideia de jogo do treinador, entendendo que essa é uma matriz conceitual, né? Aquilo que ele acredita que pode ser realizado, a intenção que ele tem prévia para aquilo que ele vai desenvolver com os atletas, e depois nós teremos a execução disso pelos atletas, a execução dessas ideias num contexto extremamente caótico, aleatório, imprevisível, como o senhor já colocou. E a gente sabe que a periodização tática, ela tem alguns princípios específicos e que reforçam a ideia de estar trabalhando o contexto como um todo, o jogo como um todo. Tem uma frase que é muito bacana, que é inteireza inquebrantável. Então, você trabalhar esse jogo como um todo. E esses princípios metodológicos que diferenciam a periodização tática das outras, o senhor pode falar um pouco sobre eles? Claro. Então, como você bem mencionou, a periodização tática, ela comporta, na verdade, o processo de preparação comporta duas matrizes. A matriz conceitual, que é o modelo de jogo, e a matriz metodológica, que é a metodologia de treino e periodização tática, que nada mais é que a ferramenta que o treinador vai utilizar para colocar essas ideias em prática no rendimento coletivo da sua equipe. Dentro disso, a periodização tática se organiza em 3 princípios básicos. Primeiro, o princípio da complexidade, ou seja, conceber todos os processos que permeiam ali o rendimento da equipe como processos complexos que estão em constante interação. Então, sempre numa unidade você vai partir do menos complexo para o mais complexo, respeitando sempre a questão do binômio desempenho-recuperação. Então, você tem que extrair o máximo dos jogadores, oferecer assim um bom processo de ensino-aprendizagem, sempre em dinâmica complexa, para que você tenha sempre refletido o jogo em cada atividade que você pressupõe aos jogadores. O segundo princípio é o princípio das propensões, que nada mais é que você criar contextos de propensões dentro de cada exercício que nós executamos em treinamento,
para que se tenha uma repetição sistemática de determinados princípios de jogo que vão nortear o modelo como um todo. E o princípio da articulação horizontal em especificidade nada mais é que você variar as dinâmicas de exercitações ao longo dos dias para que você não estorve os jogadores em demasia, para que você respeite, você tenha um respeito tanto do desempenho, mas sobretudo da recuperação, para que eles possam chegar o mais frescos possíveis, né, vamos dizer assim, do ponto de vista mental, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista físico, para render bem enquanto equipe no próximo jogo que está por vir. Então esses 3 princípios são os 3 e os 3 estão devidamente articulados. Então quanto mais você progride no princípio da complexidade, você tem que tomar cuidado para não transgredir o princípio da alternância horizontal e especificidade, de maneira que os jogadores não tenham a semana poluída, né? Que eles possam chegar os mais frescos possíveis, assim, para ter um bom desempenho, tanto do ponto de vista individual, mas sobretudo do ponto de vista coletivo. E esses contextos de propensões, ele sempre é feito em complexidade, para que o jogador em dinâmica de jogo repita sistematicamente um determinado princípio de jogo, e daí vai a criatividade do treinador em conceber um exercício, uma atividade que se tenha a repetição sistemática do objetivo que ele pretende, né, que os jogadores assimilem, e que os jogadores nessa repetição, nessa dinâmica de repetição, possam incorporar as ideias do treinador como se fossem hábitos propriamente ditos. Nessa dinâmica, quando ele chega num jogo, quando ele vislumbra uma situação semelhante àquela que ele executou no treino, se ele executou bem os contextos de propensão propostos pelo treinador durante a semana, a tomada de decisão dele vai estar diretamente relacionada com aquilo que ele vivenciou ao longo da semana. E você tem, então, tanto uma intencionalidade quanto também uma intencionalidade em ato. O jogador, ele é livre para agir, mas ele não age livremente, porque ele está sempre sobrepujado pelo modelo de jogo, pelas ideias de jogo do treinador. Muito bacana, professor. Eu acredito que vale um pouco mais de diálogo aí nesses princípios, porque existem muitas relações que são feitas com relação com a periodização convencional, né? E algumas metodologias diferentes da periodização tática. E quando a gente fala, por exemplo, do princípio da complexidade, da progressão complexa, existe uma preocupação de que os conteúdos que são trabalhados, eles possam ser estimulados em um nível diferente e, obviamente, que a relação do jogador com a bola, com o adversário, ela tem que ser levada em consideração. E algumas metodologias que são utilizadas e muito ainda no futebol atual, eu vou falar mais especificamente da analítica, acaba em algum momento retirando essa possibilidade de oposição e sabendo que essa oposição ela é modeladora do processo para o desenvolvimento do atleta. Então, de que maneira a gente pode trabalhar efetivamente esse princípio da complexidade? O senhor já falou que esses princípios estarão em conjunto, o da propensão, o da complexidade e o da alternância horizontal em especificidade, mas especialmente esse da complexidade, que é algo que chama muito a atenção no processo de construção desse microciclo. Então, de que maneira a gente pode trabalhar esse princípio da complexidade nessa semana de trabalho entre um jogo e outro? Então, na minha opinião, o que condiciona o princípio da complexidade não é a oposição, a presença ou não de oposição, e sim a contextualização do exercício. Uma coisa é você, por exemplo, fazer uma dinâmica de finalização, o chute por si só. Outra coisa é você elaborar um treino que, mesmo sem oposição, os jogadores estejam minimamente dispostos na estrutura que a equipe vai defender enquanto organização ofensiva e que essa jogada culmine dentro de um princípio ofensivo, de passe, de ruptura, de finalização. Enfim, você cria ali dinâmicas e parcerias entre os jogadores que vislumbrarão essa possibilidade tanto em treino quanto em jogo, e a partir daí, o que nós chamamos aí de treino analítico, né, por não ter oposição, se torna um treino analítico, tudo bem, não tem oposição, mas está completamente contextualizado aquilo que é
o modelo de jogo, aquilo que são os princípios ofensivos, enquanto o modelo, as ideias de jogo ofensivas que o treinador defende. Então, muito se fala hoje em dia que a periodização tática não se tem o treino analítico. O que se tem é uma predominância menor do treino analítico. Só que todos os exercícios analíticos que nós fazemos, seja ele de passe, de finalização, sem a presença de oposição, eles são minimamente relacionados, contextualizados com aquilo que a equipe vai defender enquanto ideia de jogo. A partir daí não tem transgressão nenhuma ao princípio metodológico da complexidade, mesmo esses exercícios sendo utilizados sem oposição. Muito bacana essa colocação, porque realmente em muitas conversas, em muitos diálogos, eu percebo que existe ainda essa dúvida, né, no sentido de que forma esse exercício ele vai se relacionar com a ideia de jogo do treinador e a complexidade que ele vai ter, o ambiente que ele vai ter para poder, o jogador vai ter para poder se desenvolver, e passa muito por isso. Você criar essa intencionalidade relacionada àquilo que você tem como ideia, obviamente que respeitando todo o contexto que o senhor comentou anteriormente, sabendo que vai ter uma relação dele com a bola, com o seu companheiro, com o adversário, com o espaço, mas é importante a gente ter o conhecimento desses princípios, porque eu acredito que só dessa maneira a gente vai ter efetividade na organização do nosso treinamento. Muito bacana, então o senhor fala da ideia de jogo, uma matriz conceitual, fala da questão metodológica, os princípios que regem, né, que diferenciam a periodização tática das outras periodizações aí, dos outros modelos. E pensando agora em organização da semana, a gente já tem a ideia, a gente já tem os princípios, de que maneira essas informações elas são utilizadas para organizar a semana num clube de futebol. Agora a gente entra no conceito aí de morfociclo padrão, né? Por que morfociclo? Por que esse nome? Morfo tem a ver com forma. E o que nós buscamos não é uma forma física, é uma forma de desempenho coletivo da equipe sob o ponto de vista tático. Então, como nós dissemos, o tático na periodização tática nada mais é que o modelo de jogo. É diferente daquele conceito de tática do Malo de 1964, que é a percepção, a análise, a tomada de decisão e a solução motriz. Na periodização tática, o conceito de tática é diferente do ato tático. A tática na periodização tática é o modelo, é o que concebe, o que rege tudo. E por que periodização? Porque nós vamos falar num ciclo de treinamento, ciclo esse que compõe um jogo e o outro, né? O que foi o jogo anterior e o que vai ser o próximo jogo. Dentro disso, nós concebemos o ciclo de treinamento entre um jogo e outro com o nome de morfociclo. E como eu disse, morfo tem a ver com forma, a forma coletiva, sobrepujada ao modelo de jogo que o treinador defende, e ciclo porque é um ciclo, um período aí de treinamento. E ele é um morfociclo padrão, porque o grande desafio da arte de se treinar, e o treinar tem muito de ciência, mas na minha opinião é mais arte do que ciência, é você poder criar uma rotina sem cair na rotina. Você tem que ter uma presentificação constante do morfociclo padrão, justamente para facilitar o processo de assimilação e aprendizagem dos jogadores em relação às ideias de jogo que o treinador defende. A partir daí, se nós concebermos que se teve um jogo no domingo, na periodização tática, sugere-se que no dia seguinte, a segunda-feira, seja folga. Por mais que fisiologistas, preparadores físicos de características mais convencionais orientem o retorno dos jogadores para o centro de treino, para poderem fazer ali estratégias, principalmente aeróbias de recuperação, para estimular a circulação sanguínea, remover os subprodutos da fadiga, esse ponto de vista em relação à questão fisiológica pode até ter um pouquinho mais de coerência. Mas sob o ponto de vista mental, emocional, cognitivo, o jogo é o cenário que mais desgasta o jogador, não só do ponto de vista físico, mas também mental e emocional. Então, a orientação é que eles tenham folga nesse day after, no dia seguinte, e nós sabemos que não é só o jogador que tem o cansaço, comissão técnica também, os jogadores todos ali ficam envolvidos numa dinâmica que costuma ser muito estressante do ponto de vista mental, né? Então recomenda-se a folga nesse dia.
muito embora alguns jogadores possam sentir necessidade de algum tratamento no departamento médico, ou uma massagem, uma estimulação, e isso também pode ser respeitado caso a caso, né? Então, o after seria a questão da folga, mas nada impede também, dentro do nosso calendário, aí que entra a arte de se treinar, e você não tem ali você não fere os princípios metodológicos. Por exemplo, se nesse dia você tiver um jogo, você teve um jogo fora e nesse dia você está viajando e não tem a possibilidade de oferecer folga aos jogadores, né? Ou então você está num contexto competitivo que os jogadores que... E logo após. Isso seria na segunda-feira, né? E você também pode ter a estratégia de trazer os jogadores para fazer esses tratamentos de ordem mais específica, oferecer treino para aqueles jogadores que estão na transição entre o DM e o departamento médico e o campo, oferecer uma dinâmica de treino para aqueles jogadores para igualar a questão da exercitação deles, né, em relação aos demais. E aí nós entramos no dia da terça-feira, seria ainda o dia regenerativo, né? Porque você está se você jogou no domingo, você descansou na segunda, na terça-feira é uma dinâmica regenerativa, porque estamos ali a 48 horas da disputa do último jogo, né? Então os jogadores ainda estão em fase de recuperação. Esse é o dia que se tem o pico da dor tardia, na maior parte dos casos, na média, né, dos jogadores. Então esse dia também é mais voltado para a recuperação. E como se faz essa recuperação? Em pequenas doses do jogar, né? São atividades ali de 1 minuto e meio, em que os jogadores vão participar ali de rondos, de um 3x3, uma dinâmica de fute-tênis, e também é oferecido aí para os jogadores com menor volume um treino compensatório, né? Para a gente poder igualar a questão do volume daqueles não relacionados ou dos jogadores do banco. E aí agora sim, né, estamos agora na quarta-feira, é o treino mais em regime de tensão muscular, onde se tem desenvolvido subprincípios, mas mais nessa característica de tensão, com o privilégio das contrações de ordem mais excêntrica, né? Então nós vamos conceber exercícios que refletem o modelo de jogo, mas que condicionem os jogadores a terem um predomínio nas suas ações das contrações de ordem mais excêntrica. Daí a alternância horizontal em especificidade do que a gente já tratou, né? E nesse dia nós estamos a 72 horas do jogo, do último jogo disputado, então já pode ser um treino de característica mais aquisitiva. Ele ainda é descontínuo, você tem ali execuções de 2, 3, 4 minutos, dependendo do seu contexto, e você já tem o desenvolvimento aí dessa repetição sistemática dos princípios que privilegiem mais a questão da força, da tensão muscular. No dia seguinte, a quinta-feira, nós temos aí o quarto dia em relação ao último jogo disputado. E isso é um imperativo do morfociclo padrão, pouca gente se atenta, mas o professor Frade, quando concebeu o morfociclo padrão, ele empiricamente coloca que a equipe tem as condições de uma repetição do mesmo desempenho coletivo que ela teve no jogo, somente 4 dias após o jogo, né? Então, se a gente jogou no domingo, passou a segunda-feira, a recuperação passiva. A terça, o regenerativo, mas ali com bola, com desenvolvimento dos subprincípios. A quarta-feira, um regime mais de tensão muscular, do desenvolvimento dos subprincípios de jogo. Na quinta, você tem já o quarto dia, então é o dia da semana, numa semana cheia, que você consegue replicar o mais próximo possível aquilo que você desenvolveu no jogo anterior. É por isso que é nesse dia que nós abrimos mais o campo, você tem uma dinâmica mais presente de um 10x10, né? Você consegue usar espaços maiores e é o treino, sem dúvida alguma, mais desgastante da semana pela característica da complexidade que esse treino ofere aos jogadores, né? E ali nós já temos ali os esforços de 8, 10, 12 minutos, né? É um treino de ordem aí mais contínua, né? Com o predomínio
das contrações que envolvem grande duração das contrações musculares, né? Privilegiando assim mais esforços de resistência, vamos dizer assim, né? No dia seguinte, na sexta-feira, nós já temos que salvaguardar os jogadores, porque estamos a 48 horas do próximo jogo. Então, nós não temos a condição ali de fazer um treino extremamente extenuante do ponto de vista cognitivo, mental, emocional, físico. Nós já entramos num regime de recuperação, mas como ainda temos ali 2 dias para o jogo, dá para a gente fazer dinâmicas que envolvam muita velocidade nas ações que os jogadores têm. E essa velocidade, quando eu digo, não é só uma velocidade de contração muscular, mas também uma velocidade de tomada de decisão. Então nós encurtamos novamente os espaços, aumentamos o número de jogador, para que o processo de tomada de decisão dos jogadores seja o mais acelerado possível. E acelerado pelo quê? O que vai condicionar isso? É exatamente o exercício por si só. Você tem ali determinadas características e contextos que privilegiam o jogador a tomar a decisão e executar o mais rápido possível para poder incorporar essa tomada de decisão rápida em termos de velocidade para o jogo que nós queremos também, né? Vale a pena ressaltar que a intensidade na periodização tática, até nesses treinos de ordem mais regenerativo, a intensidade é sempre máxima, mas é uma intensidade máxima relativa. Relativa ao quê? À solução dos problemas do jogo. Então, como nós sabemos, por exemplo, que no treino regenerativo da terça-feira, né, nós não podemos estorvar muito os jogadores ali pela questão das 48 horas da repetição do último jogo, os jogadores ainda continuam tendo uma intensidade máxima. Só que aí a gente diminui o tempo de execução. Diminuindo o tempo de execução, eles conseguem manter essa intensidade máxima, só que num período de tempo mais curto. Na quinta-feira, como tem o treino ali dos grandes princípios, a gente tem também a intensidade máxima relativa, mas em períodos mais alongados, respeitando assim a alternância horizontal e especificidade, porque já é o 4º dia em relação à disputa da última partida. E na sexta-feira, apesar da gente já começar a ter uma preocupação de ordem mais regenerativa, né, porque nós estamos aí a 48 horas do próximo jogo, a intensidade continua sendo máxima. Máxima relativa à resolução que um determinado jogo, um contexto de exercitação pressupõe ao jogador em si, né? No sábado, nós temos já uma pré-ativação, também com uma preocupação de ordem regenerativa. Temos ali a execução das abordagens estratégicas. O tempo volta a ser sempre mais curto e, pelo tempo estar mais encurtado, nós podemos exigir a intensidade máxima relativa àquele curto tempo que nós colocamos para os jogadores e podemos fazer também ali alguma dinâmica de bolas paradas. As bolas paradas, eu costumo dividir entre a sexta e o sábado, né, para você diluir e ter um processo de assimilação melhor dos jogadores. E também, na quinta-feira, se sai um escanteio, eu deixo cobrar ali, para você também ter a repetição da bola parada, mas no contexto de jogo, né, sem tanta interrupção. Então, nós treinamos bola parada aí, na quinta-feira, na sexta e no sábado, em doses menores, para que a gente tenha sempre a máxima intensidade na execução desse determinado momento de jogo. E aí nós temos o domingo, que é o jogo propriamente dito, que vale ressaltar, de suma importância, que na periodização tática, dentro do morfociclo padrão, nós sempre colocamos o jogo como parte integrante do processo de treino. Então esse é o dia mais aquisitivo que se tem na semana, porque é o jogo que vai nortear aquilo que vai ser a próxima semana. Com base no quê? Com base no modelo de jogo, com base no que aconteceu no jogo anterior e nas características do próximo adversário que se vai enfrentar. Vale sempre ressaltar que a abordagem estratégica ela é feita sempre sem ferir o modelo de jogo que nós defendemos. Então nós observamos muito o adversário, estudamos muito o adversário e tentamos ali refletir mediante as características do adversário,
como que dentro do nosso modelo, de acordo com as nossas ideias, a gente pode atacar uma determinada vulnerabilidade, um determinado momento aí de jogo que o adversário apresenta, e como dentro do nosso modelo a gente pode neutralizar os pontos fortes desse mesmo adversário. Então é assim que nós delineamos a semana, e acho que deu aí, de maneira resumida, para falar um pouquinho do morfociclo padrão, que é fundamental na periodização tática. Muito bacana, professor. Só informar o pessoal que a live estou gravando, né? E aí, com a autorização do professor Bruno, eu irei disponibilizar o link para que vocês consigam acessar no canal do YouTube, o Thiago Santa Bárbara. Professor, eu quero tocar um pouco nesse morfociclo ainda. Nós tivemos algumas perguntas aqui. Estou anotando as perguntas para daqui a pouco, no momento correto, conversar com o professor Bruno. Com relação ao morfociclo, primeiro, gerir os subgrupos, né? Gerir o G2 e o G3, já que existe uma determinação, não, mas existe uma orientação para que a gente siga esse padrão, esse morfociclo padrão, mas a gente sabe que os jogadores eles têm minutagens diferentes, têm exposições diferentes, e muitas das vezes a gente tem que estar fazendo essa adequação para que, quando esse jogador ele for solicitado, ele consiga ter um rendimento necessário. E aí, quando a gente tem esses grupos, esses subgrupos dentro do elenco, de que forma a periodização tática ela se preocupa, o senhor aplicando a periodização tática, se preocupa com esses G2, que são jogadores que porventura são relacionados, ou entram pouco, ou não entram, os jogadores que não são relacionados, já que a gente tem um morfociclo padrão pensando no jogar da equipe. Os jogadores que têm menos possibilidade de jogo têm que receber uma atenção ainda maior, na minha opinião, do que aqueles que jogam. Então essa preocupação é uma constante dentro da nossa ideia de preparação semanal, para que todos os jogadores tenham acesso às mesmas informações. É claro que o volume de jogo vai variar entre um jogador titular em relação a um jogador que está momentaneamente ali como reserva, mas nós temos que encarar sempre quem ainda não está jogando como um provável reforço. Então, por isso que temos que ter a preocupação ali, principalmente no dia ali da terça-feira, né, em corrigir minimamente esses volumes, mas que também essa heterogeneidade em termos de volume, ela não é tão deletéria assim para o processo. Por quê? Porque esses jogadores, em teoria, eles devem estar mais frescos, né, mais bem preparados, mais descansados que os jogadores que estão jogando. Quando você necessita de um jogador desse subgrupo, desse G2, né, que você colocou, para iniciar uma partida como titular, é benéfico que ele esteja mais fresco do que aqueles que estavam jogando. Por quê? Porque apesar dele não ter um ritmo de jogo, uma maior condição física, de ordem física, de ordem emocional, de ordem cognitiva, compensa a ausência do ritmo, do volume de jogo que ele tinha. Então ele tem uma condição melhor de todos os aspectos que permeiam o rendimento no futebol, né? Do que aqueles que estavam jogando. Então eu não tenho essa preocupação maciça essa preocupação extrema em conseguir jogos treinos para que todo mundo tenha o mesmo acesso ao jogo. Eu não substituo nunca uma boa unidade de treino por um jogo amistoso, por exemplo. Eu prefiro acreditar no meu processo de treino, não que nós não façamos os amistosos, e isso vai de contexto para contexto, mas também não é uma preocupação determinante, porque nós acreditamos que dentro do processo de treino nós conseguimos preparar os jogadores adequadamente, numa homogeneidade ali, na homogeneidade que se tem no contexto, né, para que eles possam receber os mesmos acessos às informações dos jogadores titulares. Muito bacana, professor. E essa questão da ruptura que a gente falou logo no início, a gente agora partindo para a aplicabilidade da periodização tática, como o senhor trouxe a questão do morfociclo e a maneira como você organiza as sessões de treinamento e o pensamento para cada unidade de treino, né? Porque antigamente, não que eu seja tão velho, né, que o senhor também seja tão velho, mas antigamente o microciclo padrão no futebol era jogava no domingo,
descansava ou dava uma corrida na segunda. Na terça-feira tinha um pouco de musculação, inclusive eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, academia, esse trabalho de força no ginásio ou na academia. Tinha um pouco de trabalho com bola, na quarta-feira um coletivo, na quinta-feira um trabalho de finalização, na sexta-feira outro coletivo, no sábado um treinamento a pronto ou trabalho de bola parada, ou um rachão e domingo para o jogo. E quando a gente percebe com clareza agora a sua colocação com relação ao morfociclo, no sentido de ter essa variância, né? Mesmo que a gente está buscando diminuir essa imprevisibilidade do jogo através de um aspecto mais macro, né, do nosso jogar, mas sabendo que vai ter essa imprevisibilidade no aspecto micro. Mas essa mudança de organização da semana já é algo que realmente traz uma ruptura gigantesca, mas ainda assim existem algumas relações. E quando você nos traz que na quarta-feira existe uma preocupação em trabalhar um pouco mais as questões de tensão, na quinta-feira um pouco mais de duração e na sexta-feira um pouco mais de velocidade, muitas pessoas podem fazer a associação de que isso está relacionado à capacidade física, força, à capacidade física, resistência, à capacidade física, velocidade. Então, de que maneira a gente pode organizar essa sessão, sabendo que existe a tensão, duração e, na verdade, elas existem em conjunto, né? Uma vai estar predominando em determinada unidade de treino, né? Mas elas existem em conjunto. Então, quando a gente organiza essa sessão de treino, a gente tem que estar observando essas relações. Mas só que ainda existe muito essa dúvida, né? E aí, se o senhor puder comentar um pouco sobre isso, que é a questão da associação às capacidades físicas na sessão de treinamento, sendo que o pensamento é um pouco diferente. Na verdade, o físico aí, ele é desenvolvido sim, é uma preocupação constante da periodização tática, mas ele é desenvolvido por arraste. Então nós criamos ali os exercícios para que se tenha uma repetição maciça dos princípios e subprincípios de jogo e pela conformação dos exercícios, dos contextos de propensão, acaba-se que desenvolve a vertente física, mas é por arraste, né? Não é o foco em si não é na questão física, mas sim no desenvolvimento tático da equipe e nos diferentes princípios que norteiam ali o modelo de jogo. Legal, muito bacana. E quando o senhor traz essa questão da estratégia de jogo, teve até uma pergunta de um amigo perguntando se o modelo ele pode ter alguma variação. Aí eu vou te ouvir também, mas eu acredito que... E tem até uma analogia muito bacana que é a do camaleão, né? O camaleão, ele vai se adaptar a determinado contexto, mas ele não deixa de ser camaleão. A estrutura dele está ali, está mantida. Ele vai, de repente, adaptar em uma situação ou outra determinadas ações, mas o modelo tem que estar bem trabalhado para que aí você tenha condição de trazer a informação do adversário e acrescentar aquilo que é o seu modelo. O que é que o senhor acha disso? O modelo de jogo, né, é uma ideia, né? Se você for ali isso Platão já dizia ali, quando ele concebia, né, a questão das ideias incorporadas em uma outra entidade. Então o modelo é uma ideia. Toda ideia ela é fluida, ela é flexível, ela é adaptável. O que não pode é você mudar o núcleo duro semana a semana. Então você tem um modelo de jogo que se flexibiliza estrategicamente perante um determinado adversário. Agora não é, por exemplo, o adversário que condiciona as suas ações. Então o modelo, ele é algo, é uma ideia que, dependendo dos contextos e das vivências que o treinador possui, ela pode sofrer uma reciclagem, né? A minha ideia de jogo de hoje já não é a mesma de 2012, quando eu publiquei o livro, mas mediante os contextos diferentes que eu vivenciei na minha carreira. Agora, o modelo de jogo, ele é algo único, é uma convicção, e a partir disso, estrategicamente, a gente pode, dentro das concepções que nós temos no nosso modelo, atacar o adversário de uma determinada maneira e neutralizar ele de uma outra forma, mas sempre pelos princípios que norteiam o nosso modelo de jogo. Então, assim, o modelo pode variar de adversário para adversário? Não é um modelo que varia. O modelo ele se flexibiliza e estrategicamente ele tenta atacar uma determinada vulnerabilidade por uma vertente mais estratégica.
eu jamais coloco a abordagem estratégica acima do modelo de jogo. Porque quando nós vemos no final, a gente não consegue solidificar aprendizado algum. Se você tiver que se adaptar sempre ao adversário que você vai enfrentar, amanhã depois muda-se o adversário, o que você faz com as ideias anteriores? Ou, melhor dizendo, você espera que o adversário venha de uma determinada maneira, só que ele vem de outra. E ele te proporciona uma surpresa. Então, se você cria ali todas as dinâmicas, tendo em vista somente as características do adversário, para mim, estrategicamente, você se torna um adversário mais suscetível. Porque ali você só está reagindo e não agindo, né? Você perde o controle ali do confronto, da batalha. Muito bacana, professor. Algumas perguntas com relação a essa questão que o senhor comentou anteriormente, né, da visão cartesiana, e aí pensar o jogo de futebol por partes, que é feita ainda, né? Muito feita, inclusive. Algumas perguntas com relação à musculação, ao treino no ginásio, trabalho de força no ginásio, a utilização da caixa de areia. Então, de que maneira se existe essa relação, né? Porque pelo que eu minimamente li, né, é que existe uma preocupação em estabelecer cenários mais próximos daquilo que o jogador vai enfrentar. E isso se chama especificidade. E para além da especificidade do jogo, é a especificidade das ideias que o treinador pretende plantar. Porque a gente tem especificidades diferentes ainda, né? E aí essa relação de estar trabalhando essas componentes físicas de maneira separada e a periodização tática. No seu dia a dia, como é que o senhor avalia, se utiliza, não utiliza? Essa especificidade que você coloca na periodização tática, ela é escrita até com E maiúsculo, porque é um nome próprio. É uma especificidade que serve a um modelo de jogo. Então, todos os processos de adaptações biológicos dos jogadores, nesse processo de ensino-aprendizagem de determinadas ideias de jogo, eles vão servir uma ideia maior, que é o modelo de jogo que nós estamos citando tanto aqui, né, na noite de hoje. A partir disso, eu acho que se existem algumas necessidades individuais dos jogadores, alguns têm a necessidade realmente de fazer um treino de força para corrigir um determinado desequilíbrio muscular, algum problema de ordem mais clínica, e isso é entregue ao departamento médico, ao departamento de preparação física, de fisiologia dos clubes. O Brasil está bem assistido em todos esses ramos aí de atuação, né, profissional. Então, isso é um problema de ordem mais clínica. O que eu não consigo admitir dentro do meu processo semanal é que o jogador tem uma carga física na academia e quando ele vem a campo, ele não está na sua máxima condição de poder executar os exercícios que nós direcionamos em treino, porque eu preciso do jogador fresco para que ele assimile as ideias que eu estou passando em campo. Se eu recebo um jogador cansado fisicamente, daqui a pouco ele vai estar cansado mentalmente e o processo de enraizamento dele dos hábitos que eu pretendo, ele se torna mais dificultado, né? Então, dá para você elaborar tudo ao longo da semana, em conjunto com o preparador físico, com o fisiologista, de maneira que esses treinos complementares não poluam a semana de treino ou a unidade de treino que nós vamos executar ali na equipe. Em relação à caixa de areia, eu respeito todas as metodologias, mas não vejo lógica na execução da caixa de areia. Não, respeito todos os profissionais, quem usa, quem não usa. Para mim, o respeito está acima de tudo, né? Ganha-se e perde-se no futebol de diversas maneiras, mas nós temos que ter a nossa convicção e tentar ganhar pelas nossas convicções. Não que essas convicções sejam estanques, né? Ela vai se flexibilizar, porque nós temos humildade para aprender sempre uma coisa nova. Agora, a questão da caixa de areia, você não tem ganhos do ponto de vista físico, entrando um pouquinho mais na fisiologia. Você aumenta o tempo de contato, você aumenta o tempo de passagem de uma contração concêntrica para uma contração excêntrica e da excêntrica para concêntrica. Você diminui a atuação do ciclo alongamento e encurtamento da musculatura. Então esse mecanismo de mola, entre aspas, da musculatura, ele não é bem desenvolvido na areia, porque você tem um tempo de contato muito alto, né? A reatividade é baixa.
Então, quando eu vejo as pessoas falando que estão trabalhando pliometria na areia, não estão. Você está trabalhando a questão da mecânica contrátil da musculatura do ponto de vista concêntrico, né, com uma sobrecarga maior, mas a pliometria pressupõe o quê? Força, velocidade e tempo de contato. O tempo de contato tem que ser reduzido para você privilegiar o ciclo alongamento da musculatura. Se você põe um jogador para saltar na areia, você está desenvolvendo a mecânica concêntrica por uma maior resistência externa, um maior coeficiente de atrito, mas a mecânica de pliometria, da questão da explosão muscular, é pouco desenvolvida, né? Sem contar que numa dinâmica de trabalho, até no Brasil, que tem um país continental, em que quando você está servindo aí grandes instituições, você não tem tempo nem de treinar direito em campo, porque joga, viaja, treina regenerativo, joga de novo, viaja, você não tem esse tempo. Eu não consigo encaixar um determinado dia aí para se executar trabalho na areia, mesmo em pré-temporada. Porque a pré-temporada nós defendemos que a presentificação do morfociclo padrão, ela tem que estar na equipe desde o primeiro dia, com exercícios menos complexos, com exercícios ali que nós vamos aumentando progressivamente a complexidade, mas que você já tem ali uma aceleração, uma otimização da assimilação dos jogadores às ideias que o treinador defende. Então eu não vejo assim tempo para você investir na areia, sendo que você tem uma série de outras coisas a se desenvolver, né? E nós vemos que na prática existem diversos estudos já publicados sobre a baixa especificidade do treino da areia para transferência para o desempenho de campo, né? Então, para mim, assim, é uma vertente que eu não uso, respeito quem utiliza, né? Agora, eu não vejo uma coerência lógica nesse sentido. Entendido, alto e claro. Professor, falando agora nas duas funções que o senhor desenvolve aí no Vitória, o senhor está como assistente técnico no profissional, e obviamente que a característica e capacidade do jogador é uma, e o senhor também está como coordenador aí na divisão de base. Então, como é que fica esse processo de organização dos conteúdos dentro da divisão de base, adequação a essa metodologia da periodização tática, levando em consideração que, como o senhor comentou no início, existe uma preocupação em atender uma matriz conceitual, que é a ideia do treinador, e atender também essa questão dos princípios metodológicos. Sabendo que cada treinador que você tem na categoria aí, ele tem uma ideia de jogo, ele tem uma perspectiva, ele percebe o jogo de uma maneira diferente. E a sua função é tentar adequar essas ideias ou trazer essas ideias para aquilo que o clube pensa. Aí eu não sei se o clube pensa, eu não estou falando especificamente do Vitória, né? Mas a gente sabe que o clube ele pode pensar em esse atleta ser formado para servir ao profissional, e aí o modelo de jogo do profissional ele funcionar como balizador de todo o processo, ou esse clube ele pensa em formar esse jogador para que ele possa ter acesso não só ao profissional do clube, como também a outros espaços, outras agremiações. Então, como é que fica seu papel nesse processo de ser auxiliar do profissional com jogadores que têm uma capacidade, uma característica diferente e tem as ideias de treino, que no momento as ideias do treinador, que no momento é o professor Geninho, e levar isso para a divisão de base para formar esse jogador, sabendo que a gente tem ideias de jogo diferentes, ideias diferentes ali dos treinadores e que essas ideias elas impactam diretamente na questão da periodização tática. Assim, em primeiro lugar, eu não acredito em nada que é imposto. Eu acredito em construção conjunta. Então, quando eu fui contratado pelo Vitória em agosto, eu fui contratado também pelas minhas ideias de jogo. Porque o presidente já conhecia essas ideias, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Atlético Paranaense em 2015, e um pedaço ali de 16, e o presidente já entendia isso, né? Não cheguei junto com o Geninho, cheguei junto com o Amadeu, né? Então tive ali um período curto de trabalho com o Amadeu, mas a minha incumbência era servir o profissional, mas também implementar as questões de ordem conceitual e a questão de ordem metodológica nas categorias de base. Qual foi a minha estratégia? Primeiramente, apresentei as minhas ideias, aquilo que eu tenho por premissa na concepção de um programa de treinamento em longo prazo, né, uma metodologia de treino de longo prazo, desde categorias menores até a chegada no profissional, e como eu acredito que isso facilita demais a transição e o fluxo de jogadores entre cada categoria.
porque ali, se todos servem a mesma diretriz, o processo de assimilação dos jogadores, sempre respeitando a idade maturacional, a idade biológica, o quanto esses jogadores podem adquirir em termos conceituais, fica muito mais fácil ele pular para a categoria superior, se essas ideias tiverem minimamente ali sentido, uma articulação de sentido entre as diferentes categorias. Depois apresentei as minhas ideias de jogo, apresentei as minhas ideias metodológicas, mas fiz questão também de ouvir todos os treinadores. E aí fazer um processo conjunto de construção do modelo de jogo que atende também o Vitória enquanto instituição, porque a instituição está acima de todos nós, que atenda o Vitória de acordo com as suas tradições, a sua história, e mediante isso, finalizando esse processo, não é um processo que demanda pouco tempo, pelo contrário, é um processo em longo prazo, você tem que fazer diversas reuniões metodológicas, né, para poder ouvir a ideia de cada um. E aí o outro passo foi passar as ideias que nós construímos juntos ao presidente, ouvir a ponderação dele para uma ideia e outra, e aí iniciamos então uma segunda fase, que era a apresentação daquilo que ia ser a matriz conceitual do clube, né? Porque todos participaram ali, obviamente coordenado por mim, pelo Emerson e também pelo Marcelo Vilhena agora, mas todos participaram do processo de construção, todos ali avalizaram, chancelaram e entenderam essas ideias como lógicas, e criamos então um documento orientador do clube. Esse documento orientador tem ali a matriz conceitual, que deve ser seguida, mas de maneira a não ferir a autonomia do treinador. A autonomia do treinador ela é inegociável. Só que nós não podemos ter um treinador que defenda um determinado tipo de jogo, sendo que aquilo que o clube pensa institucionalmente é exatamente o oposto. Então todos ali, como todos participaram do processo de construção, tem que estar todo mundo minimamente alinhado com as práticas do clube, né? Para que nós tenhamos assim uma diretriz a seguir. Dentro dessa diretriz, claro que você vai ter algumas flexibilidades estratégicas, algumas flexibilidades em termos de categoria, de característica de jogadores, mas você já tem ideias comuns, né? E aí uma terceira fase. Muito boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com o professor Bruno Pivetti, ele que é assistente técnico lá do Esporte Clube Vitória e é coordenador técnico também das divisões de base. Ele está falando sobre a organização dos conteúdos nas divisões de base, de que maneira ele tem implementado essa metodologia, né? Realmente é algo que merece muito a nossa atenção, merece um estudo. De fato, uma metodologia transgressora, como ele mesmo coloca, né? Algo de ruptura, o que a gente fazia viés biológico, viés físico, e agora a gente tem agora que eu digo, o diálogo sobre ela. Fala, professor, desculpa aí, viu? Imagina. Ter cortado assim, peço desculpa a todos vocês aí. Voltamos aqui. Eu tava tão envolvido aqui com o diálogo que nem vi o tempo passar, rapaz. Então é isso, o que nós queremos é fomentar uma diretriz, né, no clube, conceitual, e agora a terceira fase é atacar mais a questão metodológica, e aí a gente vai ter diferentes estratégias de workshop para a gente ter uma homogeneização maior, uma padronização da questão da metodologia de treino, para que o conforto dos jogadores no processo de transição entre as categorias seja o melhor possível e que nós tenhamos ali sempre uma diretriz a seguir. Muito bacana esse processo. E os conteúdos, porque assim, a metodologia, a periodização tática, ela se preocupa em estar dando esse arcabouço no sentido de aplicação de treinamentos ou criação de cenários mais próximos da realidade e que esses cenários eles possam influenciar na aquisição de determinados comportamentos para que esse atleta, ao ter contato com esse cenário ou um cenário parecido, ele tenha as respostas ou possibilidade de atuar diante desse cenário, né? Ter uma resposta inteligente. Pensando em conteúdos para a categoria de base, vocês já chegaram a se debruçar sobre esse processo?
Hoje nós temos uma divisão de categoria de base, especialmente no, vamos falar assim, alto rendimento. O professor Próspero trouxe ontem essa classificação, alto rendimento, que seria sub-15, 17 e o sub-20. Então, esse atleta, quando ele chega ao clube, alguns clubes trabalham com sub-14, né, que é a questão do Ministério Público. De que forma vocês têm organizado esses conteúdos para trabalhar esses atletas na divisão de base? A gente tem que ter sempre muita atenção com a idade maturacional dos jogadores, a plasticidade do sistema nervoso central também, que é fundamental e vai influenciar diretamente na capacidade de aprendizagem, né? Capacidade de abstração desses jogadores. Então, os conteúdos, eles têm que seguir as diretrizes conceituais, mas serem adaptados às diferentes categorias. E isso, cada treinador hoje em dia, no Vitória especificamente, é especialista na categoria que serve. Então nós temos ali grandes treinadores extremamente alinhados com a corrente de pensamento atual do clube, e eu acredito que em curto, médio e longo prazo, o Vitória vai conseguir assim, metodologicamente falando, retomar aquilo que sempre foi a essência do clube, né? Que é revelar bons jogadores do ponto de vista nacional e internacional. E os conteúdos são definidos por categoria, com as conversas com os treinadores, né? Seguindo a metodologia do clube, mas também respeitando sempre a ideia de cada treinador para a sua categoria em específico. Essa sua colocação de respeitar a ideia é extremamente importante, porque eu acredito que essa possibilidade do atleta ter acesso a informações diferentes, mesmo com o mesmo fio orientador, né? Que ele tem acesso a, de repente, intervenções, informações, e isso vai agregando no processo de formação desse atleta. E aí, ao chegar ao sub-20, por mais que tenha um fio, um documento norteador, um caderno metodológico, como queiram chamar, ele passou por diferentes situações que fez com que ele desenvolvesse e muito a sua possibilidade de intervenção no contexto tão complexo que é o futebol. Então, fica muito claro aí para nós essa organização. Teve uma colocação sua no início, e aí a gente está caminhando aí. Nós temos algumas pessoas aqui que ainda fizeram algumas perguntas. Eu tentei selecionar as perguntas aqui para o professor, para que a gente pudesse responder o máximo. O senhor trouxe que trabalhou em diferentes séries do cenário brasileiro, Série D, Série C, Série B e Série A. Para a aplicação da metodologia, percebeu diferença? Houve algum contexto que te favoreceu mais? Teve algum contexto que, de repente, criou um pouco mais de dificuldade? Porque a gente sabe que as diferentes séries, elas têm diferentes jogadores, obviamente com capacidades e características diferentes, e a gente sabe que isso acaba influenciando um pouco no desenvolvimento dos trabalhos. Então, a pergunta é, o senhor tem essa ideia, o senhor tem essa metodologia e acredita nela, trabalhando em diferentes contextos, conseguiu aplicar, teve muita dificuldade, teve facilidade, como é que foi esse processo? Então, a metodologia em si, ela sempre é um agente facilitador e não complicador, né? Porque dentro da metodologia, ela é facilmente adaptável ao contexto que você está inserido. Então, independente de você estar numa série D, C, B ou A, claro que as características dos jogadores vão influenciar no rendimento coletivo da equipe. Mas dentro da metodologia da periodização tática, pela hierarquização dos princípios de jogo principalmente, você pode avançar e retroceder, porque ela não é uma construção linear. Ela é uma construção pautada nas análises qualitativas que nós fazemos nos diferentes jogos que estamos inseridos. Então, às vezes nós temos ali a análise de um treino em que os princípios que nós queríamos objetivar em uma determinada exercitação não aconteceram, né? Você pode retroceder, adaptar, criar um outro exercício ou adaptar esse exercício para que seja assimilado de uma maneira mais fácil, né? E ali você constrói o seu processo pedagógico, né? Então a metodologia ela é facilmente adaptável nesse sentido. Então muito me ajudou e facilitou o meu trabalho nos diferentes cenários que eu já tive a oportunidade de atuar na minha carreira. Muito bacana. E aí, 2 pontos. O primeiro, a sua relação com a análise de desempenho. Eu acredito que é importante a gente comentar um pouco sobre isso, porque hoje não, né? Mas a gente acompanha muito uma preocupação para
a identificação de parâmetros mais físicos, né? Frequência cardíaca, deslocamento do atleta, aceleração, mas dentro da periodização tática, né? Como é que é essa relação com a análise, quais são os objetos de análise, de que maneira o analista, ele, juntamente com os profissionais, ele influencia na organização do morfociclo da sua equipe? Para mim, o departamento de análise de desempenho hoje em dia ele é fundamental, principalmente como eu concebo não só as questões do futebol, mas as questões da vida, né? Eu me pauto muito pelo processo de análise qualitativa, na detecção de padrões, na detecção de constantes comportamentais, para poder entender melhor, da melhor maneira possível, o todo, né? Então, a análise de desempenho com essa vertente mais qualitativa, de análise das imagens, de formulação de um processo pedagógico para aumentar e otimizar o processo de assimilação dos jogadores aquilo que a gente pretende enquanto ideia, é fundamental. Claro que esse processo, quando você tem a oportunidade, né, em grandes clubes, grandes cenários, grandes instituições, de relacionar isso com a vertente mais quantitativa, nomeadamente as questões do controle de treino, né, das cargas externas, das cargas internas, as cargas externas, por exemplo, com o catapult e outras medidores, né, de sistema de GPS, você consegue ali facilmente vislumbrar a repercussão das cargas externas que uma sessão de treinamento teve num determinado jogador e nos jogadores como um todo, né? A carga interna, pela variabilidade da frequência cardíaca, com programas como, por exemplo, o First Beat, você consegue ver a repercussão que um determinado exercício, uma determinada unidade de treino teve nos jogadores. Isso facilita demais. Só que eu sempre me pauto pela vertente mais qualitativa, que quase sempre, de acordo com a minha experiência, tanto a análise desses dados mais objetivos, quantitativos, quanto a análise qualitativa, eles sempre batem, sempre tem uma padronização, e isso muito em função também da boa vontade dos analistas de desempenho que eu já tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira, de serem extremamente receptivos e verem lógica nas ideias que eu proponho enquanto jogo. Muito bacana. Estamos caminhando aí para finalização da nossa live. E agora é um pouco de curiosidade, como é que foi esse processo aí no profissional do Esporte Clube Vitória? A gente sabe que vocês tiveram uma pré-temporada aí, a equipe ela já vinha desenvolvendo um trabalho legal. Como é que foi esse processo, a utilização dessa metodologia com esses jogadores? Como é que vocês organizaram esses conteúdos? E uma pergunta, para além dessa, uma reflexão, né? Sua reflexão sobre isso. Porque muitas das vezes as pessoas que nos ouvem aqui pensam que a periodização tática, de repente, ela está preocupada muito com o jogar e está preocupada por demais com o macro. E podem pensar, e obviamente que eu percebo que existe uma preocupação muito grande com o individual, porque é o individual que vai fazer toda a diferença. É o que a literatura fala de pormenor, né? É o micro que vai fazer toda essa diferença nessa questão de jogar, mas como o senhor falou, eles podem agir, mas não vão agir livremente, né? São livres para agir, mas eles vão agir em consonância com aquilo que são as ideias principais. Mas o pormenor está assegurado. Que existe uma preocupação muito grande em não robotizar o atleta. Mas a minha questão é, de que maneira a gente, trabalhando essas questões macro, né? Essas ideias de jogo, num plano mais macro, a gente pode também estar influenciando no desenvolvimento individual do atleta, especialmente de um atleta profissional, que já tem uma carreira, que já tem uma base, que já passou pelo seu período de formação na base, e obviamente que continua formando, né? Então, como é que foi a sua experiência aí no profissional do Vitória e de que maneira a gente está linkando esse processo da organização macro da equipe com o desenvolvimento individual do atleta profissional? Eu cheguei no Vitória em agosto do ano passado. O clube passava por um turbilhão político grande, uma ameaça real de descenso, né, para a Série C do Brasileiro. Estava bem mal na Série B. E nós ali tivemos um trabalho mais de bombeiro, né, de apagar incêndio para dirimir o máximo possível a possibilidade de caída do clube, né? Que nós nem sabemos o que poderia acontecer se o Vitória caísse para a Série C. Então, com muito trabalho, nós conseguimos, e empenho, principalmente dos jogadores, conseguimos manter o clube na Série B.
E nós tivemos um tempo bom de pré-temporada, em que nós conseguimos, apesar de ter um elenco praticamente novo, né, com poucos jogadores remanescentes em relação ao ano passado, nós conseguimos equilibrar um pouco melhor as fases de jogo, né, os momentos de jogo. Então, no ano passado, nós conseguimos desenvolver bem os princípios da organização defensiva, da transição ofensiva, e durante a pré-temporada conseguimos equilibrar um pouquinho melhor para passar princípios de primeira fase de construção, de segunda, de finalização em último terço, né, que permeiam aí o momento de organização ofensiva da equipe, e também melhorar o processo de transição defensiva, principalmente com um treino maciço da questão da pressão pós-perda, né. Conseguimos fazer a equipe evoluir num curto espaço de tempo, estávamos vindo bem, né, nas competições que estávamos envolvidos aí nesse ano. Infelizmente teve a paralisação, mas creio que o profissional do Vitória caminha bem nesse sentido, né? Temos ali o líder principal do processo é o Geninho, né? Nós trabalhamos em conjunto, ele é quem toma as decisões, mas tudo é feito de maneira conversada. A partir do momento que ele tomou a decisão passa a ser de todos nós, mas as ponderações sempre são feitas e é uma pessoa extremamente aberta, principalmente a novas metodologias, tem a sua própria metodologia, as suas ideias, as suas convicções, que nós obviamente temos que respeitar, porque é o principal tomador de decisão do clube, mas estamos ali numa sintonia boa que pode ali privilegiar a questão da produtividade. Então é muito importante que os jogadores tenham essa qualidade, né, no processo de informação, no processo de treinamento, para que eles possam render da melhor maneira possível em campo, quando a gente fala de um esporte que demanda tanta concentração como o futebol, né? Bacana. E o desenvolvimento do ponto de vista mais individual do atleta? Então, a periodização tática, ela contempla, muita gente fala que contempla muito o jogo, muito a ordem coletiva, né, da equipe, mas é justamente ao contrário. Se nós trabalhamos em todos os exercícios, os jogadores respeitando a sua posição, ou uma posição semelhante àquela que ele vai desempenhar no jogo, nós estamos dentro de um treino de característica mais coletiva, desenvolvendo o jogador na sua melhora individual, especificamente na posição que ele ocupa em campo. Então, os laterais vão ter, desde jogos mais reduzidos, né, que a gente procura reduzir, mas não empobrecer. Então, mesmo nesses contextos de jogos 4 contra 4, 5 contra 5, 6 para 6, 8 para 8, o lateral ele sempre vai atuar como lateral. Porventura, ali, se você tem um jogador com uma versatilidade maior, você pode utilizar ele em diferentes posições, né? Mas sempre ali respeitando aquilo que o jogador vai vivenciar em campo. Ele desenvolve em treinamento, podendo assim ter uma evolução maior do ponto de vista individual. E também temos ali treinos de contraturno para o desenvolvimento técnico, mas esse desenvolvimento técnico sempre contextualizado ao modelo de jogo, das vertentes ali específicas para cada jogador. Então, o zagueiro tendo as valências técnicas contextualizadas, desenvolvidas na sua posição, assim como os atacantes, os laterais, os volantes, e assim nós delineamos o processo, porque é tão importante quanto o desenvolvimento coletivo é a evolução individual de cada jogador, né? Muito bacana, professor. Eu acredito que ficou muito claro aí suas ideias. Inclusive, vocês que estão nos acompanhando, espero que saia logo. Adquiram o livro. Quem não tem ele no meio físico, procure o meio digital, porque realmente é uma leitura muito agradável. É algo que nos faz pensar um pouco fora da caixa, em saber que nós temos a possibilidade de aplicar uma metodologia que vai melhorar, aumentar a nossa eficácia e eficiência, né? O resultado e a maneira como a gente chega a esse resultado. E trabalhar de forma específica para aquilo que a gente acredita. Houve nessa trajetória, né, professor, essa mudança, esse viés
mais físico, depois a gente começou a trabalhar um pouco mais específico, que antigamente era só o treino físico e depois passava para o treinador. Aí depois de algum momento, não, as equipes agora já iniciam o trabalho com bola, pensando em algo mais específico, mas não é o específico da ideia de jogo do treinador, observando, como o senhor falou muito bem, o contexto do clube, a história do clube, a característica e capacidade dos jogadores. Então, vale muito a pena essa leitura. Te agradecer profundamente, agradecer ao Gabriel Eloy, que fez esse link, dizer que com certeza a gente teria, eu particularmente teria muito mais tempo para estar te ouvindo, para estar aprendendo, anotei muitas coisas legais aqui. E aí fica a minha gratidão, tá? Por esse momento, por estar compartilhando suas ideias e dizer que essa é uma maneira que nós temos de tentar minimizar esse problema gigantesco que afetou a todos nós que trabalhamos com o futebol brasileiro, que é trazer um pouco desse nosso conhecimento, né? Então, te agradeço profundamente por todas as considerações, foi muito claro, fácil entendimento. Eu acredito que muita gente vai, quem já se interessa, né, vai estudar ainda mais, e quem não conhecia vai passar a procurar entender um pouco mais essa questão da periodização tática. Então, muito obrigado. Passo a bola agora para o senhor, para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Legal, Thiago. Agradeço o convite. É sempre importante nós estarmos evoluindo e buscarmos evolução, né? Aqui aprendemos todos, né? Eu tive a oportunidade de ser convidado, explicitei um pouco das minhas ideias, mas aprendo muito com as perguntas que me são feitas. Eu acho que esse comprometimento é fundamental para a gente fazer aquilo que a gente tanto ama evoluir, né? Que é o mercado futebolístico de uma maneira geral. Sempre que nós temos aí acesso a informações de qualidade, nos capacitamos, nós podemos ali contribuir com o mercado e fazer assim, transformar os locais de atuação profissional para que sirvam o mercado e o mercado se fortaleça cada vez mais. Muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer, espero que tenha contribuído minimamente com todos que nos ouviram. Mandar um abraço para todos, né, que nos acompanharam, todos que mandaram mensagem, perguntas. Amanhã teremos o professor Gabriel Eloy, que inclusive é companheiro de trabalho aí, do professor Bruno Pivetti. Gabriel Eloy, ele é analista de desempenho lá do Esporte Clube Vitória. Então vamos dialogar aí sobre essa análise e observação de equipes, adversários, um pouco de prospecção de mercado. É muito bacana, professor, agradecer a presença de todos vocês, o professor Ricardo Drubis, que aí mandou uma mensagem, o professor Sandro Sargentinho entrou agora também, mandar um abraço para ele e dizer que a semana de lives continua. Professor, sinta-se abraçado, gratidão, boa semana, se cuida. Um abraço. Valeu, obrigado, se cuida também aí, um abraço.